alunos. Agora estamos gravando aqui na escola e nós estamos usando todas as medidas de restrição. Espero que vocês estejam bem, também espero que vocês estejam se cuidando. Mas agora eu vou tirar a máscara para que vocês possam me ouvir melhor, né? Bom, hoje vamos dar início aos biomas brasileiros. Nas aulas anteriores nós vimos os biomas mundiais. Esses biomas mundiais eles vão trazer características dos biomas brasileiros também. Se vocês não lembrarem, reveja as aulas anteriores para que vocês possam entender essas aulas seguintes. E aí nós temos 6 biomas principais. Eu só quero deixar essa observação que entre os biomas principais nós vamos ter o que chamamos de biomas de transição. Porém, no livro de vocês não foca nesses biomas, a gente vai focar nos biomas brasileiros, que são os principais. E o primeiro deles, que nós vamos ver, é o da floresta amazônica. É o primeiro bioma que nós vamos observar. Então, vamos lá as características. Ele chove muito e tem muita umidade. Vai chover praticamente o ano todo nessa floresta. Daí, as temperaturas é alta o ano todo. Mas por que chove tanto e a temperatura é alta? É um bioma em que a floresta ela vai estar bastante fechada. Então, dentro desse ambiente, ele vai ser bastante quente. Porém, ele vai ter muita umidade. Daí vai se tornar um solo pouco fértil. Por que esse solo vai ser pouco fértil? Devido às grandes chuvas, o que é que vai acontecer? Nesses ambientes, as folhas elas caem muito. Tudo que as folhas elas vão cair, ela vai estar sobre o solo. E aí, rapidamente, devido à umidade, as árvores elas já decompõem. Vai estar lá bastante úmido, bastante quente, e aí elas se decompõem bastante rápido. E as árvores ali presentes, os vegetais ali presentes, eles absorvem bem mais rápido aquela matéria que está lá em decomposição, aquela matéria lá orgânica. Daí vai fazer com que o solo ele seja pouco fértil, não dá tempo o solo absorver essa decomposição. Então, faz com que o solo vai se tornar pouco fértil, o solo vai ser, essa decomposição ela vai ser, como é que eu posso dizer, superficial. Mas temos grande biodiversidade, vamos ter vários tipos de vegetações, vamos ter vários animais que vão correr para esse tipo de ambiente, porque o clima de lá é propício para isso. A vegetação ela é bastante diversificada e isso atrai uma diversidade também de animais para esse lugar, certo? Bastantes vegetações de forma diferente, elas são bem altas, elas são bem fechadas. E o próximo ambiente que nós vamos falar, o próximo bioma, é o bioma da Mata Atlântica. Ele é bem parecido com o da floresta amazônica. Qual é a diferença do bioma da Mata Atlântica? Porque o bioma da Mata Atlântica ele vai estar próximo à região litorânea. Ele também é bastante úmido e temperatura, nesse caso a temperatura dele já varia. Ela não vai ser tão úmida e tão assim, como é que eu posso dizer, tão quente quanto a floresta amazônica. Por quê? Essa temperatura vai variar justamente porque ele vai estar bem numa extensão de área litorânea. E também vai apresentar grande biodiversidade, porém ele é muito impactado. Justamente por ele estar próximo a essa faixa, ele sofre grande impacto porque as pessoas desmatam muito essa Mata Atlântica. E aí ela vai sofrendo impactos devido a essa localização onde vai estar se encontrando a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela é bem registrada desde o início do período colonial. Ela é bem registrada porque quando os colonizadores chegam aqui no Brasil, a primeira coisa que eles observam justamente por eles virem por área litorânea, a primeira coisa que eles observam é a Mata Atlântica e eles dão características e tal da Mata Atlântica. Mas, precisando explorar, eles começam a retirar algumas plantações, algumas coisas dessa Mata Atlântica e aí ela sofreu grande impacto, né? E aí tem um grande problema nesses dois biomas, se eles forem, voltando também para a floresta amazônica, por isso que tanto debates e tudo mais, porque essa questão da retirada dos vegetais, de árvores desse ambiente, provavelmente por causa do solo fértil, do solo que não é fértil. E aí o que acontece? Ele vai levar um tempo muito grande para que aquelas árvores elas voltem àquele tamanho, elas cresçam novamente e voltem a ter aquela mesma aparência. Justamente porque eles têm um solo pouco fértil. Tanto esse bioma quanto o outro, eles vão ter esse solo pouco fértil. Daí é o grande problema.
desses impactos de retirada de árvores desse ambiente, certo? E o próximo que nós vamos ver é o do cerrado. O do cerrado ele tem uma característica bem interessante. O solo dele é riquíssimo em alumínio e ferro. Se vocês observarem no livro de vocês imagens ou tiverem curiosidade de procurar em internet e tudo mais, em outros livros, vocês vão observar que o solo do cerrado ele é bastante vermelho, justamente porque ele é riquíssimo em alumínio e ferro. É um solo bastante vermelho. O pH desse solo, devido a esse alumínio e ferro, ele vai ser bastante ácido, pouca matéria orgânica. E a vegetação é perene. O que é uma vegetação perene? É aquela que vai estar ao longo de todo o ano. É uma vegetação bem longa e ela vai ter órgãos subterrâneos. Devido a pouca matéria orgânica, o que é que vai acontecer? Esses órgãos, as raízes dessas plantas, dessas árvores, elas vão ser bem profundas, certo? Porque elas precisam captar água do subsolo presente nesse solo. Então, essa é a característica do cerrado, certo? Então, o bioma do cerrado, ele vai ter essa característica porque o solo dele é riquíssimo em alumínio e ferro e ele vai ser um solo bastante vermelho, bem vermelho por causa justamente dessa composição nesse solo. O pH desse solo é bastante ácido, pouca matéria orgânica. Daí, essas características do solo, por isso que ele é desse jeito avermelhado. E a vegetação é uma vegetação bem longa, chamada de vegetação perene, ou seja, ela vai ser o ano todo. Se for um fruto, ele vai dar aquele fruto o ano inteiro, porque ela é bastante longa, não é aquela vegetação que ela vai ter um tempo, não, ela vai ser o ano todo. Os órgãos, que a gente chama as raízes, elas são subterrâneas, elas são bem fundas porque elas precisam captar água desse solo, certo? É um bioma que não vai ter chuva o tempo todo, então elas precisam armazenar água no seu solo para que elas possam ter essa fonte de armazenamento. Então, elas precisam ter essas raízes, que a gente vai chamar isso de adaptações. Mais na frente, nas aulas seguintes, a gente vai falar sobre essas adaptações que as árvores elas foram sofrendo ao longo do tempo para que os vegetais, na verdade, no todo, eles fossem sobrevivendo a essas mudanças climáticas e ambientes em que eles se encontram. O próximo que a gente vai ver é a caatinga. A caatinga, ela é um bioma específico do nosso país, do nosso Brasil. Vocês não vão encontrar em outros lugares esse tipo de bioma, a caatinga, tá? Nem esse tipo de vegetação em nenhum outro país. A caatinga, ela é específica do nosso, é um bioma característico brasileiro. E o que é que vai acontecer na caatinga? Ela é como é que eu posso lhe dizer? Ela é um lugar em que a temperatura dela vai ser seca o ano todo. Seca que a gente chama de seca prolongada. E aí os vegetais, as plantas desse lugar, eles precisaram sofrer adaptações. Nós não vamos ter uma diversidade de animais, até porque é muito quente, é muito seco. Praticamente a estiagem é o ano todo, né? Ou dura anos devido aos impactos, né? Vai durar anos essa estiagem. E aí o solo ele é raso, minerais, ele vai ter muito minerais no solo, porém pouca matéria orgânica. As folhas elas não caem porque não é molhada, elas não têm chuva para isso, né? A seca vai ser bastante prolongada e a vegetação vai ser justamente de arbustos e cactos. Ou seja, vegetações bem grossas, arbustivas, mas só que elas são rasteiras, elas não são grandes, não tem tronco. Por isso que a gente chama de arbusto. E cactos, que elas são bem suculentas, os seus vegetais. As plantas, elas precisam armazenar água no seu solo, porque justamente um período em que vai ser seca e estiagem o ano todo, então elas precisam armazenar água. As raízes e as suas folhas elas vão sofrer adaptações, também por causa do clima. As raízes elas precisam ser profundas, porque elas precisam alcançar territórios que tenham bastante água, que tenha água armazenada. E as folhas elas vão sofrer uma adaptação. Quando vocês pegam lá um cacto, vocês percebem que tem espinhos. Aquilo ali não são espinhos. Aquilo ali são folhas adaptadas. Elas precisam se contorcer para que elas não tenham perca d'água. As folhas, a gente vai ver nas aulas seguintes, que elas vão ter um órgão chamado de estômatos. Os estômatos, eles fazem isso. Eles vão estar abrindo ou fechando para absorção ou vai estar retirando água. Então, elas precisam se enrolar para que elas precisem
não perder tanta água. E aí essas folhas adaptadas a gente chama de espinhos, certo? As folhas elas vão cair na seca, né? Elas vão secar, algumas folhas que ficam lá presentes, elas vão cair, né? As que não se tornam espinhos, elas caem na seca. Nós temos o outro bioma, que é o pampa. Ele é inverno, ele tem o seu clima bem definido. Ele vai ter, no inverno é bastante frio, mas no calor é bastante quente. É um ambiente bem adequado. E aí, a vegetação desse bioma, ele vai ser graminhas e herbáceas. As graminhas, elas são bem pequenas, bem rasteiras, e as herbáceas são ervas bem pequenininhas. Lá tem bastante, é rico em agropecuária e pastoreio, essa é a principal cultura desse ambiente. E o clima é bastante chuvoso, né? O clima de lá, quando justamente é o inverno, ele vai ser bastante chuvoso. Seria um ambiente perfeito, bioma perfeito, porque justamente tem essa separação. O Pantanal, ele é bem conhecido por causa das suas inundações. Ele tem inundações anuais. Praticamente o ano todo ele fica inundado. E isso deixa o solo um pouco permeável. Aquele solo vai ser um solo resistente porque ele vai ser inundado. Isso facilita essas inundações o ano inteiro. Aqui nesse bioma, ele vai ter a maior biodiversidade do mundo de áreas úmidas. É onde vai estar presente nesse bioma. No mundo, vocês vão encontrar a maior biodiversidade nesse bioma. O outro bioma, continuando aqui, a gente vai falar sobre a vegetação desse lugar também, que são graminhas, árvores com arbustos isolados. Elas vão estar em lugares isolados justamente também por causa dessa inundação. Então, nem todo tipo de vegetação vai sobreviver a esse ambiente, justamente por causa desses alagamentos que ocorrem. E se vocês observarem lá, o tipo de moradia e tudo mais vai ser justamente adequado para essas inundações o ano inteiro, certo? Espero que vocês tenham entendido sobre os biomas brasileiros. Leiam o livro de vocês, tem mais características dos animais que são presentes nesses ambientes. Observem cada característica mais a fundo. E eu quero deixar uma atividade para vocês fixarem melhor esses assuntos. Eu vou deixar uma atividade que se encontra lá no caderno de atividade de vocês. Eu quero que vocês preciso que vocês façam da página 9 até a página 13, certo? Tentem revisar a aula, passem novamente se for necessário, para que vocês venham entender bem cada característica dessa. Mas no mais, vocês precisam entender essas principais características desse ambiente, certo? Ok? Até mais! Bons estudos!